Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes e esse é o canal Graça em Espírito. Passando aqui hoje para mais uma mensagem aqui no canal. Quero aqui agradecer todos vocês inscritos no meu canal, os inscritos, as inscritas, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Sinta-se todos abraçados por mim. Meus queridos, estou feliz com vocês fazendo parte da minha vida através desse canal. O estudo de hoje, peço você para ficar até o final do vídeo, para você entender a mensagem. Quero falar hoje da lei, da velha dispensação, quem que nasceram para viver debaixo dessas leis. E falar também dos gentios, estrangeiros, que nunca nasceram para viver dessas leis. E por que a religião traz essas leis para os dias atuais, sendo que essas leis foram cumpridas por Jesus na cruz? Uma vez que os estrangeiros nunca teve lei, Jesus cumpriu elas para os judeus, para os hebreus. E por que eles trazem para os gentios e falando que é uma verdade, torcendo a palavra, porque não é verdade? Brasileiros, outras nações que não fazem parte dos filhos de Israel, nunca nasceram para viver aquelas leis que foi de Moisés ante a cruz. Por que eles trazem essas leis da velha dispensação para os dias atuais? É simples, meus queridos. A resposta disso: eles querem o seu dinheiro. Eles querem te manter enganados, com as vistas tapadas, porque eles conseguem fazer isso através das suas lábias, dos seus ensinamentos maldosos, e não mostra a verdade. Mas vamos trabalhar para que essa verdade cresça e chegue a mais pessoas. Já tem muitos irmãos aí trazendo essa verdade, que é a graça, favor imerecido de Deus para com a humanidade. De graça, foi de graça. Não é por dinheiro, não é por dízimo, não é por oferta, não é por campanha de envelope com dinheiro dentro. Não, foi de graça, foi pelo amor do seu filho ali na cruz. Favor imerecido. Mas para que você conheça e você entenda isso, precisamos estudar. No livro de Êxodo, capítulo 12, se você pegar ali do versículo 20 e 43 em diante, você vai começar a entender que nem os escravos dos judeus, as pessoas que trabalhavam, os forasteiros que passavam por ali, os assalariados, podiam participar da cerimônia dos judeus. Por que eles não podiam? Porque eles não faziam parte daquela nação. Para participar, eles tinham que ser circuncidados. Fazer o pacto da circuncisão para se tornar um natural da terra, o natural de Israel. Vamos dar início hoje, no estudo de hoje, em Neemias, capítulo de número 9. Vamos pegar do versículo 1, para nós poder entender. Está escrito assim: no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel sobre jejum, vestido de pano de saco, e terra jogada sobre a cabeça, em sinal de humilhação e arrependimento. Os filhos de Israel, eu estou estudando aqui na Bíblia King James, que fala gentios e fala estrangeiro. Que na Bíblia João Ferreira de Almeida, ela fala só estrangeiro, e aqui fala gentios e estrangeiro. Versículo número 2. E os das ascendências israelitas se separaram de todos os gentios, estrangeiros, colocaram-se em pé e confessaram todos os erros, pecados e perversidades dos seus pais, assim como as suas faltas pessoais. Então, vê aqui que eles, quando foi confessar os seus pecados, eles afastaram
ascendência dos israelitas, ou seja, o povo de Israel, os hebreus. Eles afastaram dos gentios, dos estrangeiros, que são os mesmos gentios, porque esses gentios, eles não tinham lei, eles não tinham compromisso com essas leis, eles não tinham lei. Então os judeus apartaram, porque ele era um pecado, era um erro, só dos judeus e não dos gentios. Por aqui você já começa a ver que naquele tempo, os gentios que viveram, os estrangeiros que viveram ali em Israel, eles não faziam parte dessas leis. E ali o próprio judeu mesmo já se afastava deles para confessar os pecados a Deus. Eles não confessavam perante ali os gentios. E por que a religião traz essas leis do dia de hoje? Que o pecado era transgredir as leis. E hoje, se eles trazem as leis, eles estão transgredindo elas porque eles não conseguem cumprir 613 leis escritas na Torá. Eles não conseguem. Versículo 3. Postaram-se de pé cada um no seu lugar, leram atentamente o livro da Torá, a lei de Yahvé, seu Deus, durante toda a quarta parte do dia. E passaram outras 3 horas, reconhecendo e confessando humildemente seus pecados, enquanto adorava o Senhor, seu Deus. Então, veja aí, Neemias 9, né? Nós estudamos do 1 ao 3. Veja aí, se naquele tempo os gentios, estrangeiros, ficavam separados, os próprios judeus não aceitavam porque os gentios não tinham essas leis. Por que a religião traz? É simples, porque ele quer te manter enganado, te manter com as vistas tapadas a relação dos ensinamentos. Porque eles não mostram essas verdades na Bíblia. Eles falam que não, que você precisa viver por a lei. Você precisa pagar o dízimo. Você precisa confessar os seus pecados a Deus. Você viu aqui que nós estudou aqui o Neemias 9, aqui, do 1 ao 3. Você viu que os judeus mesmo afastavam, separavam dos gentios. Vamos dar continuidade. Agora em Mateus 20, Mateus capítulo 20, versículo 25 e 26, aqui já é o Jesus de Nazaré. Jesus, pois, chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os governadores dos gentios os dominam e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Está vendo que os governadores dos gentios tinham um governo que governava, até os dias de hoje tem, por a lei, e dominavam os gentios por a lei. E Jesus falando isso, você sabe disso. E agora ele volta do versículo 26 e fala: não será assim entre vós, antes qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, seja esse o que vos sirva. Então, ele diz que os gentios tinham um governo, uma lei diferente. Os hebreus não. Os hebreus, qualquer um deles que quisesse ser maior para governar o outro, tinha que servir o outro. Vamos ver também em Lucas 21, capítulo 21, aqui a profecia de Jesus sobre a destruição de Jerusalém, que eles falam que é o fim do mundo, aí na religião para mostrar medo. O que Jesus diz? No versículo 20: mas quando vede Jerusalém cercada de exércitos, sabeis então que é chegado a sua desolação. Jerusalém cercada de exércitos. 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem dentro da cidade saiam. E os que estiverem nos campos não entrem nela. Ali eles falam da religião, que essa passagem Jesus está falando da destruição do mundo, do fim do mundo, a profecia. E Jesus está falando: olha, quem estiver na Judéia que fujam, quem estiver nos campos que não volta, porque a destruição era só para Israel. Mas eu estou estudando mais do início para fazer sentido o texto. Versículo 22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Para que se cumpra, né?
todas as coisas que estão escritas. Já era escrito, já estava profetizado que ia acontecer. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande angústia sobre a terra e ira contra este povo. Grande angústia sobre a terra de Israel, e a ira de Deus contra este povo. Jesus apontando ali para aquela nação, geração da época dele. A grande angústia para este povo. Versículo 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levadas a cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos destes se completam. Então, se é o fim do mundo, não fazia sentido levar os judeus para outras nações. Entende? E Jesus disse, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Eita, isso é difícil. Desculpa, meus queridos. A gente que depois que saiu dessa dengue, a gente ficou com a garganta meio complicada, mas vamos dar continuidade. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Quem? Os judeus. Não era o fim do mundo, era o fim de Jerusalém, era o fim de Israel, daquele povo. E Jerusalém será pisada pelos gentios. Quem eram os gentios? Quem foram eles que pisaram em Jerusalém para fazer o juízo, acontecer o juízo, para cumprir o juízo? Foi o Império Romano. Os romanos, eles não eram judeus, eles eram gentios em Israel, eles eram estrangeiros. E Jesus diz que será pisada pelos gentios até que o tempo desses se completam. Essa foi a profecia de Jesus. E os judeus foram cercados, cercaram Jerusalém, dominaram os judeus. Se você pegar a história de Flávio José, você vai entender o que aconteceu. E ali os gentios, os romanos, ficaram pisando dentro de Jerusalém até que completou o juízo. Os gentios, então os gentios dominaram com a mão de Deus, com a autoridade de Deus, os judeus, e ali foi acontecer o juízo. Romanos capítulo de número 9, versículo 30, o apóstolo Paulo diz, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça, mas a justiça que vem da fé. Os gentios eles não buscaram a justiça, mas eles alcançaram por causa da fé. Versículo 31, mas Israel buscava a lei da justiça, não atingiu esta lei. Olha, nem eles, meus queridos, conseguiram atingir a justiça, porque eles buscavam pela lei. Agora, como a religião traz essas leis para hoje, para os dias atuais, e quer que você alcance a justiça de Deus por a lei? Se os próprios que nasceram para viver debaixo das leis não conseguirem atingir, hoje você acha que indo na igreja evangélica, ensinada aí pela religião, você consegue cumprir 613 leis, sendo que no passado, que era para alcançar a justiça, eles não conseguiram? 32. Por quê? A pergunta, por que não a buscavam pela fé, mas como que pelas obras tropeçaram na pedra de tropeço? Olha, eles tropeçaram na pedra de tropeço, eles não conseguiram. Eles tropeçaram, porque eles não buscaram pela fé, eles buscavam pela lei. Nós estamos falando dos judeus. 33. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e quem nela crê não será confundido. O apóstolo Paulo disse, quem era essa pedra que foi colocada em Sião foi o próprio Jesus de Nazaré. Porque entenderam que eles não buscavam com fé, eles buscavam pela lei. E pela lei eles não alcançaram a justiça. E ali Jesus veio e se tornou a pedra de tropeço em Sião para aquele povo. Como agora a religião fala, não, vamos obedecer a lei, os mandamentos da lei é boa e temos que obedecer, temos que pagar o dízimo. Meus queridos, não faz sentido. Se a Bíblia está falando ao contrário, não é coisa que eu estou inventando da minha cabeça, eu estou estudando.
Peço você, assiste o vídeo do início ao final, faça comparação na sua Bíblia, que você vai chegar ao conhecimento. E você não vai ficar preso mais aí nesses tempos religiosos, onde vocês estão alimentando o ego dessas pessoas que são mal intencionadas, que eles sabem que eles não conseguem levar ninguém à salvação, porque isso não é possível aos homens. Colossenses, capítulo de número 1, do versículo 26. O mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos santos. 27. A quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, e que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então Deus quis mostrar a eles, mas eles não quis, aí Deus fez conhecer os gentios. Olha, vocês não aceitaram pela fé, então vamos mostrar para o gentio. E assim Deus fez. Versículo 28, o qual nós anunciamos, demonstramos a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então Paulo, ele tentou com os hebreus, ele tentou com os judeus, mas Paulo não estava conseguindo. E quando Paulo volta a ensinar os gentios recebem a mensagem. Porque os judeus não aceitavam a graça, que nem a religião hoje. A religião não aceita a graça. Eles não aceitam. Eles entendem que tem que ser feito por mérito próprio do homem. Mas não é, meus queridos. Não depende do homem. Agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 46, Paulo disse assim: então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era misto que a vós se pregasse em primeiro lugar a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nós viramos para os gentios. Então Paulo tentaram eles, ensinaram, demonstraram, Paulo e Barnabé, e teve problema com eles, porque eles não aceitaram, eles não queriam aceitar. E aqui Paulo fala: viramos para os gentios. Versículo 47, porque assim nos ordenou o Senhor, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Veja que o evangelho de Paulo é para a salvação até os confins da terra, para o mundo inteiro. O evangelho de Paulo, o evangelho da graça que Paulo estava ensinando, era para o mundo inteiro, até os confins da terra. 48. Os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quando havia sido destinados para a vida eterna. Então, quando os gentios ouviram a mensagem, eles glorificaram a Deus. E Paulo também glorificou o seu ministério, porque os gentios ali agora foram ensinados. E ao ouvir essa mensagem, eles entenderam que não ficaram de fora do plano da salvação de Deus, que agora eles foram chamados para a vida eterna. Romanos, capítulo 11, versículo 12, Paulo diz: ora, se o tropeço deles é a riqueza do mundo, é a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, eles tropeçaram na pedra de Sião, eles tropeçaram na palavra de Deus, eles tropeçaram no evangelho da graça. E ali os gentios aceitaram com bom grado. Se naquele tempo eles não conseguiram, pelas leis, a justiça de Deus, imagina hoje, meus queridos, como é que você vai conseguir se alguém já tentaram e não conseguiram? E por causa daquelas leis abolidas na cruz por Cristo, que eles não conseguiram a salvação, eles não conseguiram a justiça, eles tropeçaram. Imagina você hoje, que está aí na religião, que está aprisionado num templo desse, sendo ensinado ali por um pastor que é preciso pagar o preço. Se eles não conseguiram, porque isso não depende de homem. Versículo 3. Mas a vós, gentios, que falo,
É porquanto sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. O apóstolo Paulo diz. Dando continuidade. Éfesos 3, vamos começar aqui no versículo 4. Pelo que, quando leste, pois perceber a minha compreensão do ministério de Cristo. Versículo 5. E qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Versículo 6. A saber que os gentios são coerdeiro e membro do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Versículo 7. Em qual fui feito ministro segundo o dom da graça de Deus, que me foi dada conforme a operação do seu poder. Então foi dada a Paulo a operação do poder de Deus. 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo. Versículo 9. Demonstrar a todo qual sejam a dispensação do mistério de que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Então, esse evangelho da graça, essa graça, estava oculto em Deus. Estava oculto em tudo que criou. Então, não adianta a pessoa falar, não, é porque nós temos que pagar o preço, nós temos que fazer. Não, isso é de Deus, estava oculto. Deus criou o mundo, Deus criou tudo. E Deus também sabia que não ia deixar os gentios de fora. Deus também sabia, mas só que Deus tinha um plano para revelar no tempo certo. E isso foi revelado a Paulo. E graças a Deus, porque esse evangelho chegou até nós. E nós conhecemos a graça através dos ensinamentos do apóstolo Paulo. Não adianta nós pegar nada de velho pacto, nada de lei, que era para a nação de Israel, e ensinar aos nossos irmãos. Colocar medo, culpa, coisa que já foi, isso acabou na cruz. Que nem era para os gentios, era para os hebreus. Você vê aí que o próprio Jesus falou que os gentios tinham um governo que dominava pelas leis, mas as leis humanas. Não essas leis que traz para os dias de hoje para os gentios, que essas leis foi finalizada na cruz. Atos do Apóstolo 15, versículo 17. Porque o resto dos homens buscam ao Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais é invocado o meu nome. 18. Diz o Senhor, que faz estas coisas que são conhecidas desde a antiguidade. Quem fez foi Deus, e as coisas é conhecidas desde a antiguidade. 19. Por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converte a Deus. Então, aqui Paulo estava ensinando o evangelho da graça de Deus. Os hebreus, os judeus da lei, perturbavam. E aqui Paulo fala com eles para não perturbar. A mesma coisa que a religião faz aí nos dias de hoje. Você sai da igreja porque você conheceu a graça, porque Deus abriu a sua mente, Deus te deu uma luz, Deus mostrou, porque também é por revelação. E depois você não volta para a igreja porque o Espírito Santo de Deus te incomoda se você voltar para lá. Ele não deixa você ficar sendo mais enganado, que ele te mostrou a verdade. E ali os crentes, os evangélicos começam a chamar você de desigrejado, desviado. Essas coisas que temos aí ouvido nos últimos dias, aí, quando a gente afasta desses templos religiosos, porque eles falam a mesma coisa. Isso não é de hoje. Olha aí, eu vou ler de novo, é Atos 15, versículo 17, 18 e 19. Para que o resto dos homens busquem ao Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais é invocado o meu nome. Diz, versículo 18, diz o Senhor que faz estas coisas que são conhecidas desde a antiguidade. Quem faz é Deus, isso será conhecido desde a antiguidade. Versículo 19, por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Então, meus irmãos,
Quando você ouvir alguém te chamar de desengrejados, desviados, lembra que isso é uma coisa antiga, isso não é uma coisa nova. Antes desses irmãos evangélicos, judaizantes do passado, te chamar de desengrejados, lembra que já passou, isso já foi acontecido, e que o próprio apóstolo Paulo chamou a atenção deles, dos hebreus lá, dos judeus. Agora a religião age como esses tais hebreus do passado. Efésios 2, começando do versículo 6. Nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco. E em Cristo Jesus, versículo 8. E porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, meus queridos, é pela graça, é dom gratuito de Deus. Então, isso vem da fé, isso não vem das obras. Versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Versículo 10. Porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Então essas obras não era para fazer, não é para fazer. Elas já foram feitas. Deus preparou para que andássemos nelas, sabendo o que Deus fez, as obras que Deus fez e por que você está livre, por que você está salvo, porque as obras de Deus foi feito. Então você não precisa fazer, você tem que só andar, observar e saber, entender, conhecer a Deus, quem fez todas essas obras. Então não precisa você pagar preço nenhum, porque as obras já foram feitas por Deus. Gálatas 3, começar do versículo 8. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Versículo 9. De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Está vendo? É pela fé. E Deus já sabia. Deus já sabia. Não é uma coisa nova. Não é uma coisa que está surgindo agora. Entende? E Deus não nos deixou de fora por causa da fé. A fé em Abraão. Se você tem fé no seu coração, isso você herdou dele. Versículo 9. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazer. Então, meus irmãos, vocês que estão aí na religião, vocês que estão nessas igrejas, sendo ensinado pagar dízimo, pagar preço, fazer todos os ritual da lei, esses rudimentos da lei, você está debaixo de maldição, meus queridos. Lê a Bíblia, entenda, conheça, aprenda que não é para ser feito mais. Porque quem pratica essas leis estão debaixo de maldição. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Versículo 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. O justo viverá da fé, não é da lei. Por que você está aí brigando, discutindo? Quando a gente vai conversar com um religioso, ele vem para cima da gente, aí a gente chama para a Bíblia, porque os evangélicos, eles não têm Bíblia. Os eleitos do Senhor estudam a Bíblia. Quando você chama para a Bíblia, eles começam com palavras agressivas, porque não tem argumento bíblico, não tem conhecimento bíblico. Eles começam a se defender na base da agressão, já falam: não, cada um segue o que quer e temos que ser respeitados desse jeito. Não, meus queridos, não é assim. Nós temos que seguir a Bíblia, a palavra de Deus, do jeito que ficou, e conhecer quem somos. Se somos judeus, estamos vivendo debaixo das leis, fazemos parte do velho pacto, sim. Se está voltando tudo, sim. Agora, se somos gentios e nunca tivemos leis, nós temos que dar crédito aos ensinamentos de Paulo, temos que conhecer a graça de Deus, por que Deus nos alcançou, e temos que obedecer,
ter fé no nosso coração, tirar esse peso colocado pelos homens maldosos nos nossos ombros e viver livres na graça de Deus. Para terminar, vamos ver aqui Romanos 10, versículo 1 até o 4. Irmãos, Paulo falando, irmãos, bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação. Então, Paulo suplicava, Paulo pregava, Paulo ensinava, mas eles não aceitavam. Versículo 2, porque lhes dou testemunho de que te zelo por Deus, mas não com entendimento. Versículo 3, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Eles não conheciam a justiça de Deus, eles queriam estabelecer a própria justiça deles, como faz a religião. Não se sujeitaram à justiça de Deus. Versículo 4, pois Cristo é o fim da lei para justificar a todos aqueles que creem. Então, meus queridos, se Cristo é o fim da lei para justificar todos os que creem, como é que uma coisa que foi finalizada, que teve fim por Cristo, pelo sacrifício dele, foi finalizada, Cristo é o fim da lei. Como é que essa lei que foi finalizada por Cristo é trazida agora pela religião e obedecida pelos fiéis? Meus queridos, é para pensar. Estuda a Bíblia, busca conhecer, veja os ensinamentos dos irmãos da graça, faz comparação, vê esse vídeo do início ao final que vai te ajudar muito. Vai te ajudar muito a se libertar desse sistema cruel que criou no mundo e está até os dias atuais. Meus queridos, a mensagem de hoje é essa. Agradeça aí a oportunidade que Deus está nos dando, né? Demais essa mensagem. Fica na graça de Deus. Graça e paz. Até um próximo vídeo.